Fala, berrecas! Como vocês estão? Eu sou o Léo e eu estou aqui com a minha querida Ana Pilar. Ana Pilar e a gente hoje vai dar início oficialmente, né, a um quadro aqui no canal chamado Skinner é Pop. Bom, só para a gente se apresentar melhor, para vocês saberem quem somos nós, meu nome é Leonan Pereira, vulgo Léo Berreca, e aqui no canal a gente desenvolve algumas atividades aí do grupo de estudos, a gente faz algumas postagens lá para as redes sociais. Eu sou psicólogo clínico, analista do comportamento, com os pezinhos, ou melhor, com quase o corpo inteiro na Contextuais, né? Bom, além disso, trabalho aí em projetos sociais, trabalho com pesquisa. Então, esse é um pouquinho do Léo. E aí, do meu lado, eu tenho a nossa querida Ana Pilar. Eu tô me sentindo um botão. Ana Pilar. Ana Pilar. Se apresenta aí, Ana Posso me Pilar. apresentar? Eu também Lógico. sou psicóloga clínica, sou supervisora em Actiaba e sou mestre em análise do comportamento. E fui convidada aqui pelo meu querido amigo Léo para conversar com vocês no dia de hoje. Acho que é isso. Trago minha humilde contribuição. E o mais da hora é que a gente vai falar hoje de um tema, né, Ana, que ele tá hypado, porque em junho, que é o mês do meu aniversário, inclusive, rola muito uma discussão sobre estar solteiro, estar namorando, e aí a gente tem o fatídico dia 12, que é o dia do meu aniversário também. Não, vamos tornar isso sobre mim, vamos falar sobre o dia dos namorados, né? Vamos falar sobre o amor. Então, o amor é pop. Será? Eu acho que é o Que você segundo acha? assunto mais pop do mês de junho depois da quermesse. É verdade. Inclusive, se vocês tiverem, galera aí do estado de São Paulo, se vocês souberem de festanças aí pelo estado, pode chamar, não perde tempo, tá? Muito importante mesmo que a gente que a gente seja convidado para ir para as quermesse, né? Não é só evento de análise de comportamento que um analista do comportamento vive, né? Então, chama a gente para as quermesse, pular umas fogueiras aí, tá? Somos seres Bom, biopsicossociais, por favor. além disso, Ana, esse mês a gente também fala sobre um assunto muito importante que é o orgulho LGBTQIA+, né? Então, é um mês cheio de coisas aí para a gente poder falar, mas que se entrelaçam de alguma forma, né? Quando a gente fala sobre as minorias, né, de sexualidade, a gente também está falando, né, sobre pessoas que precisam esconder o seu amor, precisam esconder, né, a forma como elas amam, quem elas amam e o quanto isso deve ser sofrido, né? Mas bom, se o tema de hoje é amor, diz pra gente, Ana Pilar, a gente tem alguns tipos de amor, né? Você lembra quais são os tipos de amor? Eu não lembro todos eles, mas eu posso dizer que são alguns tipos e que, basicamente, eles incluem uma perspectiva muito parecida com a nossa da análise do comportamento, se a gente for olhar do ponto de vista da filogênese, por exemplo, do amor erótico, e se a gente for olhar do ponto de vista dos outros amores, o amor erótico não deixa de ser construído também, porque tem questões do estímulo desejado que a gente pode discutir também, mas que tem questões respondentes e tem questões operantes ali ocorrendo dentro de nós, de fato, dentro e fora, né, na relação. De fato, a gente não pode negar, né? O amor é mais um sentimento, e aqui antes de ligar a câmera a gente até discutiu, né? É um sentimento? Não é um sentimento, é uma ação? Bell Hooks disse, é uma ação? Será? Não, e pois e eu até tenho uma colinha, assim, dos tipos de amor, né? A gente tem o amor eros, que é esse amor erótico, né? Amor apaixonado, romântico, né? Que tem a ver com o prazer, com a luxúria. A filia, que tem a ver com amizade, né? Ludus, o amor lúdico e sedutor. Starge,
que é o amor familiar, que é esse amor incondicional. Inclusive, eu assisti um filme que eu vou falar depois, que eu acho que ele é fantástico, que também tá hypado, tá em alta. Tem a filautia, que é o amor próprio, pragma, que é o amor comprometido e companheiro, e o ágape, que é o amor empático e universal, que é esse amor fraternal, né, que a gente vai, inclusive, ouvir aí nas igrejas, que é o amor de Deus, né, que é incondicional, que é universal, coisas assim. Então, são vários tipos de amor, e aí, tá, beleza, a gente descreveu aqui que existem amores, né, existe um sentimento barra ação, barra construção social, barra alguma coisa chamada amor. E eu acho que hoje a nossa ideia é tentar destrinchar um pouquinho da visão do amor para análise do comportamento. E aí, quando a gente fala sobre amor, a gente está falando sobre o que, afinal, né? E eu ouso dizer que o Dia dos Namorados é muito significativo para falar de amor, porque ele bate muitas vezes, e a gente vê os memes aí na internet, nesse lance da solidão. Do quanto é que a gente se vê sozinho, muitas vezes, e uma necessidade de ter um outro parceiro ou uma parceira para poder completar alguma coisa, né? Ou das melhores das ideias, né? Acompanhar a nossa trajetória, né? E eu tenho uma visão muito, talvez não romântica sobre o amor, de que eu acredito que o que a gente precisa olhar, né, dentro da nossa vida não é só eu preciso de outra pessoa para que ela preencha um espaço que me falta. Afinal, não me falta nada. Eu preciso de uma pessoa para me acompanhar dentro daquilo que eu me proponho, dentro dos meus valores, dentro da minha própria jornada de autoconhecimento. Então, eu sou um ser individual que me relaciono com outro ser individual, e aí essas individualidades se intercruzam, e aí na terapia de casal a gente tem eu vou chamar aqui de paradoxo, né? A gente fala que a gente vai tratar a relação, né? Mas como tratar só a relação sem tratar de individualidades, sendo que são duas pessoas individuais que estão se relacionando, né? E aí a gente entra, então, nessa pergunta, tá, beleza. Afinal, o que é amor? E aí, a gente estava conversando aqui que a gente pode colocar o amor como um comportamento, né? Eu O que ia você dizer que acha? amor é argila. É Mas aí argila, quem não só quem está participou no do grupo de grupo. estudos. Mas você concorda comigo que isso que você acabou de narrar brilhantemente é a sua construção, Léo, do amor? Porque você me diz, Uhum, socialmente, o amor é completude, o amor é preenchimento. Então, parte do pressuposto de que eu sou um ser faltante e que só estou completo quando me encontro no outro, ou encontro o outro perfeito, ou a metade laranja, ou a alma gêmea. Então, há uma construção social de um amor romântico ligado a uma completude, de que a gente não é inteiro enquanto não tem um par. Né? A sua vida uhum. não tem um check ali, ou de alguma forma há uma cobrança por um amor completo. Um amor completo no sentido de completude. Sim, sim. E esse amor completo, né? Aí fica difícil porque a gente não pode também classificar como uma ilusão ou como algo que não existe. Eu acho que dá para viver o amor, né? E afinal, a gente está falando sobre o amor, mas a gente não está definindo o amor. Então, é muito difícil porque a gente faz isso, né? Na nossa vida inteira, assim. A gente entende que existe uma coisa chamada amor, ou não existe uma coisa chamada amor, e a gente fala sobre ela, mas a gente não consegue operacionalizar e definir. Então, eu penso que o amor, ele pode envolver essa experiência de completude, de realização, enfim, qualquer outra coisa, mas ele também envolve sofrimento, envolve dores, envolve a sensação, às vezes, de rejeição, aí a sensação de ciúmes,
né? E aí a gente pode entrar naqueles ditadinhos, né? Naquelas regrinhas sociais de tipo, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E cuidar A tampa da significa minha panela, olha só. a A tampa da tampa minha da panela, panela. né? Pois é, dizem que eu sou uma frigideira, porque eu ainda não encontrei a tampa da minha panela e não sei se vou encontrar. Ô, Léo, eu posso. O que que você acha aqui? Você acha que eu tô ficando muito doida se eu disser assim, ó? Que se o outro me completa e que se de alguma forma eu sou um ser faltante, no momento que eu encontro uma parte, vamos dizer assim, eu tô me relacionando com esse ser amado, né? Se eu não me entendo como inteira, relacionando com uma outra pessoa inteira, no momento que eu perco essa outra pessoa, eu também perco uma parte minha, Sim. que me completava. Hum. Faz todo sentido para mim. Onde você quer Certo? chegar? Não, não, eu só tô para a gente construir o que a gente estava dizendo, é o que parece que a gente estava dizendo, que se eu falto, olha, vamos voltar para um cenário amoroso, tá? Se eu me relaciono com alguém, por exemplo, eu, Ana, me relaciono com você, Léo. A gente escolhe se Uhum. relacionar por N motivos da nossa história de vida, mas aí não deu mais certo. Mas a gente não entende o amor como uma parte que me falta. Então, eu me relaciono com você inteiro, Léo, e eu sou a Ana inteira. Só que a nossa relação não deu Uhum. certo. Preferimos ser amigos, aí a gente termina. Me parece diferente do que se eu me relacionasse com você como parte minha. Porque eu Sim. posso, por exemplo, talvez, inclusive, não sei, né? Tá aqui, talvez esteja brisando, me diga se. Mas talvez isso abra um pressuposto, por exemplo, para eu entender que eu posso te controlar porque você é meu. Ou eu posso entrar no seu celular, sei lá, para ver as suas mensagens, para ver se você está. Você entende a Faz sentido. relação estabelecida? Não estou falando pessoa, mas a relação se estabelece diferente, até na forma como eu talvez vá te respeitar? Talvez justifique a necessidade de controle que eu preciso ter sobre você, porque você é parte minha, né? Então, se você está olhando no celular para outros homens, né? Eu preciso saber, porque é uma parte minha, Sim. né? Então, eu preciso monitorar o seu celular e se eu ver qualquer coisa ali, né? Vou ficar muito pistola da vida e acabou o nosso relacionamento, Ana Pilar, né? Então, E talvez não que você isso. não possa ficar pistola numa outra circunstância, mas aí eu tô dizendo Uhum, sobre o que fazer nesse momento, sabe? Talvez você, Léo, exato. não sendo parte de mim, entenda, ó, não compartilha o mesmo valor, vamos parar por Uhum. aqui. Porque é isso que eu ia até trazer, assim, quando eu falo que o amor também envolve sofrimento, a gente fala muito sobre os ciúmes como uma coisa que a gente não deveria sentir, né? Não, não sou ciumento, não, ciúmes é coisa, né? Precisa de ciúmes e tal, confio 100%. Em algum momento, dentro da experiência humana, a gente vai vivenciar ciúmes. Pode ser por uma namorada ou por um namorado, mas também pode ser pela sua mãe, por exemplo, em relação à sua irmã, Há objetos né? amados, estímulos amados, independente do contexto, amor. Sim, sim. Porque a gente tem muito essa associação do amor como parte da gente também, né? Então faz muito sentido. Só que também não dá pra gente recriminar os ciúmes e dizer que ele é um sentimento inválido. Eu acho que ele tenta nos comunicar algo, né? E a gente precisa dar função para esses ciúmes e entender exatamente o que é necessário, ou melhor, o que eu posso fazer enquanto eu estou sentindo ciúmes, né? Porque eu posso, por exemplo, pegar o celular e jogar o celular na parede, quebrar. Agora você não tem mais celular, você não vai olhar mais para nenhum cara bonitão, né? Só que isso coloca o meu parceiro numa posição de perder um bem, que talvez ele tenha batalhado bastante para comprar. Isso coloca um conflito que não é resolvido, né? E eu não estou expressando o que eu gostaria que o meu parceiro fizesse. Mas é Então, isso, né? Às vezes o que você faz não é sentir, não sentir ciúmes, é sobre pensar sobre o que você faz sentindo ciúme. uhum, exatamente.
Então, se a gente está falando sobre amor, a gente também está falando sobre dor. E aí que tá, ele não tá no hall dos sentimentos bonzinhos e gostosos de viver. Existe algum sentimento assim, né? Que é 100% nesse hall de, tipo, sou um sentimento muito bom, me sintam. É uma pergunta mesmo que me veio aqui, sabe? Eu Porque acho que todos a os outros gente sentimentos, ele envolvem isso tem muito a sofrimento. ver com a nossa história de vida, né, Léo? Tipo assim, vai ter gente que vai odiar sentir amor, que o amor vulnerabiliza. Uhum. E aí a história de vida daquela pessoa vai ter gente que vai amar, que vai ficar caçando, vai ficar caçando relação, vai viver se apaixonando. E eu acho que eu digo mais. A gente se relaciona com o amor da forma como a gente o entende. Por quê? Olha só, a gente Verbalmente não consegue construído. definir. Exato. Só que aí que tá, a forma como a gente define o amor verbalmente, na nossa comunidade verbal, é muito vago. Muito vago. E aí entra alguns pilares importantes para a gente. Viu, Ana Pilar? Existem alguns pilares importantes para a gente conhecer, né? Porque quando a gente está falando de amor, a gente está falando sobre comportamentos, né? E o Hélio Guilherme fez um congresso aqui em Campinas sobre o amor, foi em 2024, né? Estávamos eu e Ana Uhum. Pilar, a gente ainda não se conhecia, mas que pena, Ana, a gente ainda vai se ver pessoalmente. Mas nesse congresso ele fala muito sobre a categoria do amor enquanto um sentimento ou um comportamento, né? E aí faz muito sentido para mim entender que o amor, ele é, sim, um comportamento, um conjunto de comportamentos que a gente, não sei, que a Eu achei gente engraçado emite. porque eu passei 3 dias, eu me preparei para ir para o congresso assim, ó, 3 dias falando de amor. Tudo bem, né? Não tenho roupa florida. Eu podia até dizer que eu fiz uma mala com roupas coloridas e floridas. Mentira, não seria eu, porque eu sou a pessoa mais gótica do mundo. Mas eu fui achando que ia ser E por que você viria leve. para Campinas toda florida? Tipo, Campinas é uma cidade que tava frio na época, não faz sentido mesmo, tá? Mas ok. Não, eu nem tenho, assim, né? Tipo assim, em Maceió eu não tinha as roupas para ir para congresso em calor, só tinha roupa de praia para calor. Aí eu peguei da minha mãe e fui fantasiada. Então eu tava colorida lá, você nem ia me conhecer, porque eu não uso nada colorido. Mas em Campinas fui achando que ia passar 3 dias falando de amor. Cara, eu saí de lá chocada do quão pesado foi o monte de papo que a gente bateu. Eu saí assim, meu Deus. Pois é. Porque a gente romantiza, mesmo a gente sabendo operacionalizar as situações amorosas, vamos chamar assim, a grosso modo. Então, você olha para a contingência, você vai entender tudo o que está acontecendo, você vai ter uma história de vida. Olhando no congresso, assim, né, e tinha toda uma história, então uma mistura do tipo, ele trouxe Grécia, ele trouxe um monte de coisa, e aí você olha historicamente, você fala, cara, é tudo construído, tipo, e tem histórias de amor que são problemáticas. A gente olhou para várias nesse congresso, e a gente entendeu aquilo enquanto comportamento com rótulo amor, certo? Tipo, das eu não vou saber falar, porque todas elas têm um nome parecido, e aí eu nitidamente vou errar o nome delas. Mas assim, era tragédia atrás de tragédia. Eu olhei os stories do ano passado, era tipo assim, não confia em homens, em gregos, não. Porque, cara, tipo, ele não gostou do que ela fez, ele aprisionou. Então, o amor por si só é romantizado, é comercialmente, inclusive romantizado, porque a gente tem uma data comercial, que a gente marca ali no calendário para dar presente, para falar que ama, papapipipi, popopó, que são coisas que a gente aprendeu socialmente, e olha, isso aqui tem que ser feito se você ama a pessoa, né? Um homem tem que dar flor vermelha, tipo, no Dia dos Namorados, um bombom, sei lá. Então a gente aprendeu, mas isso não quer dizer que porque a gente vê isso acontecendo com coraçõezinhos nos olhos, que não pode dar muito ruim. Exato. Não, e aí a gente pode Pesei o pensar. clima? Eu pesei o clima agora? Não, eu acho que na verdade, depois daquele congresso,
eu já estou carimbado já com amor. Talvez quem está nos ouvindo, querido ouvinte, não desista do amor, porque por conta das coisas que você irá ouvir aqui. Com a Dona Pilar. Considere operacionalizá-lo, é importante. Disclaimer, não é para os fracos. Não, se você for fraco no amor, não assista essa live. Essa live não, esse podcast. Eu estava vendo isso e eu estava pensando assim, a gente tem um ponto ali desse amor romantizado, e aí a gente pode pensar, tá, a gente está falando sobre amor uma semana ali após o Dia dos Namorados. Beleza. Mas aí também, como a gente viu, tem outros tipos de amor, e aí a gente tem relações familiares que envolvem o construto de amor. Então, a gente vê um ambiente extremamente invalidante, onde eu preciso entender que aquilo que a pessoa faz não é por mal, que ela me ama. Né? Então, uma mãe que muitas vezes age com negligência, um pai que muitas vezes age com agressividade, né? Não, ele está fazendo o possível. Você não pode deixar de conversar com seu pai, porque ele, afinal ele é seu pai, né? Afinal ele é sua mãe. E olha só como essa romantização ela vai de um ponto onde a gente está falando que a gente tem uma vaga definição do que é o amor, mas o amor ele vai criando regrinhas que vão nos controlando, né? Vão controlando o nosso comportamento, nossos sentimentos, inclusive porque várias vezes a gente pode ver pessoas sentindo muita culpa por não amar quem deveria amar. Sim. Deveria, entre aspas, né? Quem se convencionou que deveria ser direcionado ao amor. Exatamente. Isso, né? Então, assim, não é que é pesado, mas quando a gente falou até isso, né, sobre isso uma vez, quando a gente operacionaliza as coisas, a gente pode dar uma assustada de primeira, mas depois a gente olha para isso e entende que a liberdade, que o Skinner tanto fala lá, né, no mito da liberdade, ela pode não ser a liberdade no sentido de temos livre-arbítrio e coisas do tipo, né? Mas a gente consegue se libertar de algumas amarras sociais que estão presentes nas hierarquias de poder. O amor, historicamente falando, né, e isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, nesse congresso, ele serviu como uma forma de manutenção do poder, né? E aí a gente encontra hoje relacionamentos abusivos, a gente encontra hoje relacionamentos familiares abusivos também, né? Mas o amor também tem o seu lado muito bom, que é o lado que são os respondentes, aqueles respondentes, né, do amor erótico, quando você olha para uma pessoa e sente borboletas no estômago e sente que o seu coração está batendo mais forte. Eu fiz uma anotação sobre isso. Porque parece Era ansiedade. Isso que eu ia te perguntar. Será que é tão bom assim? Não só por isso, porque eu disse assim, quando o reforço é bilateral, então pensa, você com as suas borboletas, as borboletas são interessantes, mas quando o reforço ele está estabelecido de uma forma conjunta. Vou guardar o gato aqui, só um minuto. Não, deixa ele participar, porque isso também é uma relação de amor. Não, total. Ele não é abusiva. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Aqui é abusivo. Ele é abusivo comigo. Mas você estava falando, Ana, eu te cortei por causa do gato. Não, eu acho que eu estava complementando o que você estava falando também, né? E aí você estava trazendo o amor como manipulação do poder, e eu lembrei do negócio. Você falou, isso foi o que mais me pegou, e eu pensei, o que mais me pegou? Léo, tem uma coisa que eu até hoje não engoli. Tem até uma coisa que até hoje eu não engoli, que foi a conta que eu fiz quando eu descobri que Romeu e Julieta tinham 15 anos e que eles, tipo, ficaram juntos 3 vezes, se mataram e só por isso que a gente tem uma ideia de perfeição, porque não deu tempo do tipo, que nem ele diz, né? Ele reclamar da roupa suja, sei lá, dele jogar dominó com os amigos dele no bar e ela falar, caraca, de novo nesse horário em casa. Então não teve quase história. Então a gente romantiza.
né? O amor também é sobre romantização. E essa ideia de trazer para uma história um brilho, vamos dizer assim, características que às vezes são muito mais verbalmente construídas do que observáveis. Tipo, ninguém escreveu ali. Durante 3 dias eles se amaram profundamente. No terceiro tomaram veneno. Enfim, acabou. Pois é, e faz muito sentido, né? Porque é muito isso, assim, o amor, e aí eu vou trazer a Bell Hooks aqui para o nosso debate, porque a Bell Hooks, ela vai trazer uma perspectiva social, de recorte de gênero, de raça, e ela Sim. fala isso de uma maneira maestral, eu amo essa mulher. Mas ela, a perspectiva hookiniana da parada, né, do amor, é justamente que o amor é uma ação, né? Ele é ação, ele é o quanto eu me disponho e me abro e me disponibilizo, né? Eu não vou usar os termos Huckinianos da parada, porque também, né? Mas eu vou usar a Act aqui. Mas o quanto eu me disponibilizo para vivência de amar e ser amado. Então, olha só que louco, né? A gente não está colocando o amor como um problema. A gente está tentando trazer para ele uma perspectiva de que talvez a gente precisa ter claro o que é o amor para que a gente consiga amar e ser amado. E aí, quando a gente tem claro o que é o amor e a gente consegue amar e ser amado, é quando a gente começa a observar o que acontece dentro de nós e o que a gente faz com isso. Então, por exemplo, uma pessoa que sente ciúmes, ela não necessariamente não está sentindo amor. Se o amor é tão bom assim, por que, que a gente sofre por amor? Por que, que existe a sofrência? Isso também é amor. Quando eu me sinto triste pela perca de um relacionamento. Isso também faz parte do amor. Então as pessoas dizem assim: ah, acabou o amor aqui. Não, não acabou o amor. Isso é parte da vivência de amar. E a gente tem que estar disposto, se a gente quer amar e ser amado, a lidar com essa dualidade que é o amor. Que é muitas às vezes uma sensação de como isso é gostoso. Falei palavrão, essa parte vai ser bipada, mas caraca, como isso é gostoso, como isso é bom, como é bom amar. Amar significa unir as coisas. Amor é espiritualidade, é latência, é poesia, citando aí uma música, né, do Emicida. Mas o amor também é dor. O amor também é chorar porque seus respondentes e seus operantes não foram correspondidos. Total. O amor você sente E também lá na escola, né? Quando você é rejeitado pela primeira vez. Sempre acontece. eu acho que até quando tá tudo rolando bem, né? Porque quando vamos pensar assim, o que acontece quando você encontra a pessoa amada? Pessoa amada ali. Parecia o estímulo, pessoa amada. Tudo que tem de respondente acontecendo ali parece uma guerra, né? Você pode estar lá pleno, disfarçando, mas você tá tipo você pode sentir taquicardia, você pode entrar em visão de túnel, você pode, sei lá, ficar suado, pode ter um monte de respondente de ansiedade ali, né, de fugir, de ameaça. Exatamente, exatamente. Porque isso pode, de alguma forma, significar também a probabilidade de você não ser aceito. De seu amor ser jogado no lixo. Aí vem, você jogou fora o amor que eu te dei. A edição tem que colocar essa música depois. Sonho que sonhei. Vai ter que ser com a Ana Pilar cantando. Leona, Vamos você fazer está uma dupla? denunciando. Você nem é velho, Leona. O que você está fazendo? Que dupla, Leona. Outro dia você fez aniversário. Quando eu vi a sua idade, eu pensei, meu Deus. O que que eu. Meu Deus. Não. Eu até posso cantar essa música, né? Você não está desculpado. Você só escutou no.
no grandes sucessos do Raça Negra, é É, esse? do Raça Negra. Ah lá, ela querendo falar que ela não conhece. Ah, nem sei de quem que é essa música. Mas, Não, eu ó, sei sim. É super daqui aqui onde eu moro, tocava super essas músicas. olha, Ana, eu tenho uma pergunta para você, até porque, assim, a gente não quer tornar esse episódio um episódio gigante, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer é quantas vezes você já foi amada? Quantas vezes você já amou? A resposta de analista do comportamento. Você tá querendo um registro por oportunidade, por tentativa, por. Estou querendo. Eu estou querendo um relatório de quantas vezes você já foi amada e quantas vezes você amou. Olha que pergunta É do uma pergunta caralho. muito difícil de responder. Eu acho que só hoje eu já me senti amada tantas vezes. E aí eu acho que isso tem a ver também com a percepção, né? E também com a saliência desse estímulo amor, vamos dizer. Porque a gente ia falar sobre isso. Então eu já acordei disposta a olhar para o amor e enxergá-lo no meu dia a dia de um outro jeito, né? Mas assim, que nem agora eu tô com meu gato no colo. Eu me sinto super necessário nesse momento. Me sinto super amada. Eu tive a oportunidade de tomar café da manhã com o meu marido. Então, só hoje, assim, eu posso contar aqui algumas oportunidades que me senti amada, né? Dentro do que aprendi ser amada na minha história de vida. Eu posso dizer que você respondeu perfeitamente. Quantas vezes já fomos amados tem a ver com a percepção que a gente tem sobre o outro também. E sobre as histórias que a nossa cabeça conta em alguns momentos, né? Eu responderia essa pergunta de uma forma muito similar, mas aí na perspectiva de um homem preto, eu diria que em muitos momentos o amor ele assumiu uma topografia de violência e aí a gente começa a perceber que a violência ela faz ali a vivências, né, na vida das minorias, enfim. Então, olha só, o amor também pode assumir topografias e a gente pode aprender com essas topografias o que é se sentir amado. E muitas vezes eu posso não estar sendo amado e me sentir amado, né? Quando alguém, por exemplo, me trata super mal, mas eu não consigo perceber isso, né? E bom, Ana, nosso episódio está chegando no fim, mas olha, pessoal, a gente percebeu que o amor pode ser pop, porque Skinner é pop. E quando a gente fala de análise do comportamento, a gente consegue falar sobre tudo, inclusive sobre a cultura pop. Então, nos acompanhem. Esse é o primeiro episódio de muitos. E, enfim, estamos na primeira temporada aí. Você que ainda não segue o canal dos Berrecas, por favor, nos sigam, tá? Se inscreva no canal, siga a página lá no Instagram, me segue também, o meu tá Leonan PC, underline, o da Ana Pilar tá Ana Pilar Oficial, algo assim. A gente tá vindo e mexe fazendo conteúdos aí muito nessa cara. E você que gostou desse vídeo, deixe seu joinha e, bom, já sabe, aquele comentário para fortalecer aí. Ana, suas considerações finais, quer falar alguma coisa? Quero agradecer por mais essa oportunidade, dizer que está sendo muito legal me expor aqui com uma pessoa tão bacana quanto você, numa situação nova. Como ela é reforçadora, né? Eu sou a prova de que amo a análise do comportamento e, ao mesmo tempo, estou aqui pareando ela a situações novas e desafiadoras para mim, porque a amo, inclusive. Então, acho que é um tema que me fez refletir desde que a gente falou assim sobre, né, sobre ele, sobre fazer esse encontro e espero que dure mais muitos episódios. Eu também. E pessoal, um abração para vocês. A gente se vê por aí. Deem os feedbacks de vocês aí sobre o primeiro episódio e a gente se vê semana que vem. Até terça. Até. Um abraço.